Então, nós estamos no nosso segundo encontro multidimensional desta jornada, expansão de consciência. E hoje vamos trazer aqui sobre bloqueio vibracional. E essas frequências, essas energias de escassez, medo, falta, luta, abusos, que são frequências que têm uma baixa, né? Frequência. E como que elas circulam, como que nós acessamos e como também nós permitimos que elas estejam no nosso campo. E é possível sair desse lugar. É possível estar em uma outra frequência. Como que isso acontece? Através das nossas escolhas. E uma dessas escolhas é vocês estarem aqui. Aqui vocês recebem ativação de DNA, que é uma ativação em suas células, são camadas que são liberadas. E o que é ativar o DNA? Aumentar o potencial de luz. Boa noite, Neuza. E como vocês estão hoje? Como chegam para esse encontro? Esse encontro que eu sempre trago a consciência que é muito maior, porque estamos aqui juntos e cada qual traz a sua frequência, a sua egrégora, a sua energia, e aqui isso potencializa, expande. Como que vocês estão percebendo as frequências? Como foi o seu dia? Como você acordou? Quais as frequências, né, que permeou o seu dia? Você teve consciência sobre elas? Você, em algum momento, percebeu que você as cria quando você coloca foco, coloca energia. Então, elas vão expandir. E elas vão também entrelaçar com as frequências do ambiente, do local que estamos, chamado de inconsciência coletiva. Então, existe aí um emaranhado. Mas você se percebe na sua presença e como um co-criador? Porque tudo aquilo que nós criamos está relacionado com a base daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos como bagagem, daquilo que trazemos da nossa existência, desde o útero, a infância, a adolescência e também antes disso, que é o nosso acástico, o nosso registro, onde estão todas as informações do nosso ser. Muitas dessas informações, elas trabalham aqui no nosso campo de forma inconsciente, e principalmente as frequências mais baixas, de falta, de escassez, de não merecimento, de medo, de um lugar que eu não posso, que eu não mereço, que não é para mim. Então percebam. Vamos para esse mês de maio, que já está aí finalizando, e nós vamos perceber o tempo linear, porque nós estamos nessa realidade 3D, então nós ficamos aqui nessa realidade em outras. Porém, a maior parte, a maior percepção que nós temos é aqui, da 3D. Então, muitas vezes falo, maio, como que ele foi? Ele, né, tem uma frequência, Gaia, que é o planeta Terra, tem uma frequência, os lugares têm uma frequência, e como que eu percebo nesse recorte de tempo, mês de maio? Passou rápido? Demorou? Eu vou dizer, já estamos em maio. Como que você está percebendo o tempo? Nossa, já está chegando, daqui a pouco é o final do ano, eu não fiz nada ou eu fiz muito. Dá tempo, não dá tempo? Como que você se percebe? De acordo com as frequências que estão aí no campo. E perceba, que a gente pode chegar a conclusões muito rápidas, né? Quando a gente percebe algo e fala, deu tempo, não deu tempo, fiz muito, não fiz, a gente pode chegar a conclusões também que não são nossas.
Por estarmos em um inconsciente coletivo, as pessoas também podem estar vibrando, elas podem estar dizendo e trazendo informações que são do campo dela ou delas, e isso pode interferir, que são as interferências frequenciais que trouxemos no encontro passado. Pode interferir no nosso tempo e aqui no nosso momento de viver o agora. E a gente pode pegar e viver e trazer uma realidade que não é a nossa para o nosso campo. Então, eu sempre vou dizer aqui: se perceba, esteja na sua presença, na sua essência divina. Aquele slogan, né? Isso é pegar o poder de volta, o poder de quem você é, de se perceber cada vez mais. E nessa jornada, quando você observa, né? O ano já chegou em maio, já estamos em maio, quais as frequências que você está apegado? Nós apegamos, né, de uma forma assim, às vezes até mais rígida, a quais frequências? As mais elevadas? Nossa, uau, o que eu já produzi, o que é possível, o que está no campo, o que chegou para mim agora e eu vou realizar? Ou fica naquela do apego a consciências e padrões que sempre deixa para depois, ou o tempo está muito rápido, né? E não percebe, né, o que você está fazendo no tempo, que você olha e fala, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas está na presença de tudo aquilo que está sendo feito? Quais as conclusões que você está chegando? Conclusões são sempre uma limitação, é um ponto final. Por isso que quando alguém passa, né, até por uma sessão individual e eu trago aqui no coletivo, eu falo, não coloque a resposta, porque ela é um ponto final. O segredo está nas perguntas, porque as perguntas vão mexer aí com a sua lógica, com a mente, com o lado racional, que não sabe lidar muito bem com isso, porque o lado racional gosta daquilo, né? Como sempre foi, racional, lógico, rápido, racionalizar. E no quântico são infinitas possibilidades. Então é muito importante que o campo fique aberto para que você perceba sincronicidades. Nossa, chegou isso agora, perceba o lugar, perceba as pessoas e vá percebendo o que chega para você. Isso é expansivo, é permitir que uma camada vá dissolvendo, que é essa camada bem racional. E isso está relacionado com a atualização do seu DNA, do nosso DNA que é aqui. Então, tudo isso é muito amoroso. Tudo isso é muito leve e é possível que a gente esteja presente cada vez mais sobre isso. Então, não tire conclusões e muito menos precipitadas, porque nós ficamos imersos aqui, né? Surfando, navegando em padrões. Quais os padrões que mais repetem em sua vida? Quais as crenças? Quais os hábitos que você pode estar muito apegado e que não te dá abertura para o novo? Quando alguém fala como acessar o novo, permita limpar, soltar aquilo que está pesado, aquilo que está denso. E o que é que está pesado? Aquilo que você não usa mais. Então, tem gavetinhas aí para serem abertas, para retirar algo que está só ocupando espaço para o novo. E quais são as gavetas que você permite abrir? O limpar é quântico. A gente coloca a intenção pura, mas não precisamos nomear, porque o quântico é tão profundo que tem limpezas que nós ainda não temos consciência delas, que carregamos esses padrões ancestrais, históricos, familiares, que são várias crenças que formam aí, né, muitas linhas da consciência daquilo que somos. Então, eu gosto de trazer exemplo. Vamos pensar aqui um padrão. Cláudia, o que que é um padrão? E eu vou trazer algo aqui, né? Que é um exemplo que todo mundo já experienciou. E eu lembro de contar em minha família que quando tinha um velório, alguém falecia, era muito dramático. Ficava muito tempo usando, né? Eu tô no luto, a cor preta. Tinham muitos gritos, muito choro. Era aquele, né? Era uma frequência que muitas vezes as pessoas não sabiam lidar com ela.
Isso eu estou dizendo aqui no Brasil, né? Porque em outros lugares e em outras culturas são outras realidades. Hoje se percebe que isso é mais sutil, vai sutilizando, né? Uma travessia, até porque aqui na multidimensionalidade, morte é o quê? O fim de um ciclo, mas o início do outro. E se você se reconhece como um ser multidimensional e infinito, o que é morte para você, né? Você é um ser infinito. Agora, experienciando essa realidade. E volto naquela questão da aula passada sobre as interferências e as conclusões. Se você se definir como eu sou isso é uma limitação. E se você traz para sua consciência, eu estou agora nessa realidade, Cláudia, né? No momento aqui eu estou nesse curso, eu estou em Goiás, eu estou nessa frequência do eu estou, nessa função, nesse lugar, mas o eu sou é muito mais que isso. Então eu trouxe aqui essa questão de velório só para perceber como que vai, que o fluxo vai mudando. Então hoje coloca-se músicas. Hoje é um outro ambiente, esse período, né, que é transitório ali das realidades, é visto com outros olhares, e isso você vai trazer para sua vida, gente. O próprio nascimento das crianças antes, como é que era, um cuidado. Hoje você fala, peraí, ele tem dias, tem semanas. Então, os padrões estão mudando em algum nível. E isso eu estou dizendo enquanto padrões inconscientes. E você, como é que você vai se percebendo em um contexto maior? Porque o que eu trago aqui é que, gente, o barco está andando, o trem não para. Então, nós somos convidados nesse momento planetário a acessar mais de quem somos, dessa hiperconsciência do nosso ser, do nosso corpo, dos nossos pensamentos e do nosso propósito daquilo que viemos fazer aqui. Mas o barco está andando. Eu não, se eu escolho ficar só observando, né, o barco ir, muitas oportunidades vão passar, porque o universo é um fluxo abundante, ele vai enviar alguns convites, né, para nós e para vocês. E como você se posiciona diante deles? Então, é sobre isso, estar consciente para aquilo que chega, porque hoje a consciência está diferente. E ela vai passar por esses processos. Porém, ainda sabemos, e vamos trazer um nome aqui que eles falam muito, né? Uma rede de Matrix, que é uma rede que nos mantém a uma a um padrão, né? E aqui eu vou trazer a palavra ilusão, e eu sei que essa palavra tem uma carga, né, conceitual, ela tem um conceito de muitas coisas, e dentre elas o tempo, né? O tempo foi imposto, né? Porque a gente leva a vida pelo tempo que nos foi imposto e não pelo tempo da nossa consciência. Ah, é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo de aposentar, é tempo de ficar parado, como se o tempo determinasse quem você é. Então, já romper essa camada que é você fazer pergunta e perceber, você já está atualizando. Você está vindo para essa presença. Mas, Cláudia, estamos aqui na 3D, inclusive eu. Porém, escolha dar um passo além. Olhe para tudo que está aí à sua volta e diz: existe algo mais? Mostre-me, né? E sair desse campo, né? Dessa matriz que nos envolve muito, começa com uma pergunta: por que estou aqui? É para seguir um relógio, seguir um cronograma, bater ponto, o horário determina tudo. Gente, o tempo e o horário determinam até o horário que vai ao banheiro. Determina o horário que você vai alimentar, a forma. Se você começar a parar e pensar, você fala: Uau, mas como que eu faço? Você tem que cumprir um horário, mas esteja presente. E a hora que você estiver fazendo algo, esteja na sua presença. Eu estou agora tomando água, escovando os dentes.
Almoçando. O que escolho almoçar? Muitos já deram um salto e conseguiram, em algum nível, ter uma flexibilidade, essa questão de tempo, porque já viveram, né, cumprir os horários. Mas, gente, traga isso para a sua vida. Cada vez mais. Qual a consciência que estamos ancorando agora? Eu acesso um fluxo, uma frequência. Faz-se necessário que eu vibre nela, porque eu também vou alimentá-la. Eu acesso ela porque eu escolhi e vou vibrar naquele fluxo, porém aquilo que eu estou emitindo alimenta essa rede, esse fluxo. E isso é muito incrível. Então, eu posso estar alimentando um fluxo, um padrão de escassez. Eu posso estar alimentando de medo. E às vezes o medo é porque é desconhecido, porque é novo. Eu posso estar em lutas, né, que são internas, abusos no sentido de, nossa, eu sinto quase que escravizada, né, do tanto que eu trabalho, do tanto que eu dou minha energia. Então, vá percebendo, esse fluxo e como que nós alimentamos, porque a gente alimenta, tá? Todas essas frequências. A questão é a maior parte do tempo nós alimentamos inconsciente. A gente nem percebe. Passa o dia, o que que eu fiz hoje? Passa o mês, o que que eu fiz? Mas é para você, para sua essência. Então começa a se perguntar e a se perceber, a se ouvir mais. Somos buscadores. E é por isso que estamos aqui reunidos nessa egrégora de luz. Aquilo que eu trago através de mim, enquanto facilitadora, tem um padrão frequencial, emite uma vibração que vai, né, nesse momento, entrelaçar com o seu campo. E nós alimentamos aqui um padrão maior e damos permissão para aquilo que é extra, né, sensorial, daquilo que eu não percebo com os meus aqui 5 sentidos, para que isso chegue, frequencial, é energético e é tão sutil que eu posso não perceber agora, mas coloque a intenção que eu lembre de tudo que eu recebi nesse encontro quando eu precisar no meu dia a dia e vai percebendo cada vez mais os insights, ideias novas, intuição, porque mudar o padrão vibracional, gente, é luz, e quanto mais luz, mais você enxerga. Alcance maior. Então, o que é expandir? É esse alcance. Bom, eu tinha aqui, ó, a minha visão, meu campo de visão era esse, enquanto perceber. E agora meu campo é maior. E isso vai chegando para você de uma forma mais sutil. Isso é uma conexão com o seu propósito e com o estar aqui, com o estado do ser. O que você está vibrando hoje, né? Você, o que você deseja, ressoa com a sua vida aqui? Ou tem alguns momentos que não ressoa, ou você nem para perceber? Cláudia, é tão piloto automático que eu não percebo. E é o que eu disse, a nossa consciência, vibração, frequência, ela faz parte do inconsciente coletivo, ela mistura, então nós alimentamos, assim como o inconsciente coletivo interfere no nosso campo. Alguns perguntam como blindar. Não é fazer força para blindar, é aumentar sua luz e ter uma percepção maior e estar em sua presença, seja qual for a situação. Eu estou na minha presença. Exemplo bem rápido, gente, é você estar na sua casa, no conforto, vai para o trânsito. 3 minutos de trânsito, você já entrou no inconsciente coletivo. Nossa, tá aqui, tá me apertando, olha o que que ele fez, quer passar. Quando você vê, você tá vibrando aquilo. E aí você fala, bom, eu não sou de falar isso, e de repente você pode estar falando, né? Você pode estar olhando o outro e julgando e vendo o que que tá fazendo. E aí você entra naquele fluxo, e isso é instantâneo.
E isso são para todas as coisas. Então, essas frequências que não são elevadas, vamos perguntar, né? Quais são os fios que ainda me mantêm nessas frequências de medo, de escassez, de falta, né? E de tudo mais. O que ainda me mantém nesse lugar? Eu tenho medo de quê? Porque o medo, ele é muito, né? São vários níveis inconsciente. Medo e culpa nos param. E essas frequências, elas funcionam como um bloqueio vibracional. Então, nós podemos estar aí vendados uma grande parte do tempo do nosso dia, do nosso mês, da nossa vida, e podem estar acontecendo coisas que nós não vemos, porque as interferências do campo maior não nos deixa esse expandir do olhar, enxergar de forma, né, maior, perceber mais. Então a gente lê um curso, mas não entende. A gente vê lá uma vivência, um livro, algo, não, a gente não consegue entender aquilo. E aí a gente olha e fala, mas eu não estou entendendo. É porque não estamos na nossa presença. E existem muitos desses bloqueios, tá? Para nos manter nesses padrões baixos, porque quando estamos nesses padrões baixos, estamos emitindo frequências que mantêm essa matrix. E o que eu preciso fazer? Sair dela, se posicionar, criar uma outra realidade a partir daquilo que você escolhe. Volto a falar. Eu não sei se vocês escrevem ou não quando eu estou aqui, mas a escolha, gente, é muito poderosa. A escolha te traz consciência. Escolha é posicionar. Isso é muito expansivo. E aí você vai percebendo ali. Você compreende, você percebe o que chega para você? Você faz essa pausa para perceber o que está chegando para mim? Pessoas, lugares, situações. E é preciso que a gente tenha, né, um coeficiente de luz para sustentar. Isso é incrível. Existem conhecimentos, isso é muito sutil, tá? Eu falo isso sempre em curso, eu falo isso em um workshop, que é um grupo, né, que está bem escolhendo. Porém, aqui nós temos uma jornada. Existem conhecimentos que são velados. Eles vão passar de iniciante para iniciante. Eles não estão na Matrix. Quando eu digo vamos para o encontro no Zoom, é um encontro fechado. Vocês viram que ele tem um tempo. Então, tem-se um campo de proteção. Então, é uma hora, é aquele tempo ali. E aqui existe uma entrega de frequências em códigos que isso depois vai vindo assim na sua vida, né? Você vai lembrando e vai entregando. Então, é muito necessário, gente, você dar essa pausa. Eu compreendo e percebo o que chega para mim e vive o presente, vive o agora, porque o padrão é aquele passado que está escrevendo o seu presente e que cocria o seu futuro, porque tudo isso é cíclico, é no agora, o tempo é simultâneo. Se eu me apego demasiadamente ao passado, aquela consciência é uma interferência e me bloqueia para que eu esteja, né, livre para as novas escolhas. Então percebam. Para criar novas sinapses, novos caminhos, novas conexões, faz-se necessário liberar os programas antigos do computador. Nascemos com alguns programas, tá? Programa de mãe, mãe já nasce com programa. E dentre outros vários, né? Que também são temas do curso. Então, se aquilo já vem, o programa já vem no computador, o que se requer? Por isso o nome, atualizar. Isso aqui está só ocupando espaço, eu nem uso. Ou eu uso ele e fico criando só naquele padrão. E tem muito mais disponível. Então, como
que você vai trabalhar com a grandeza que você é, reconhecendo. E você se reconhece? Para isso, né, é perceber a coragem. Acabou aquele medo, eu tenho coragem. De quê? De ser autêntica, de ser autêntico, de ser quem eu sou. A autenticidade do ser, ser, essência. E você começa o quê? A emanar isso. A sua vida muda, o seu campo muda. Então existem coisas aqui que você vai para outra linha do tempo. Quando você vem para sua vida, você vem diferente. Então a sua vida vai mudar. É por isso que eu sempre trago vivências. E por isso que eu sempre trago agora imersão. Já tem a próxima, outubro. Escolha, porque você vai entrar lá um ser, mas você vai acessar tantas frequências elevadas, vão transmutar tantas questões ali do seu campo, que você sai um novo ser e você diz: eu quero mais disso. Isso é se perceber. Então, observa o que está chegando para sua vida, porque tudo isso está disponível. Gente, o barco está seguindo. A vida é esse fluxo. Se eu fico aqui parada, estática, só olhando, muitas coisas vão e depois eu ainda posso ficar num lugar de vítima, dizendo: ah, para mim não funciona, não posso, não dou conta, né? Um termo bem goiano. É porque é como eu estou cocriando no merecimento. Esteja presente para que chegue até você. E quando o barco chegar, gente, escolha. A vida é fluxo, é movimento. Quando a gente fala de fonte criativa de fluxo, isso não para. Não tem dia e noite. Não para. É um fluxo contínuo. Então eu mudo o padrão. Aí eu mudei o padrão, eu vou para um padrão criativo, expansivo, intuitivo. Isso daí vão criar as novas organizações no planeta, em Gaia. O que nós fazemos aqui cria um campo energético. Muitos grupos fazendo isso é o salto quântico. Porém, o salto quântico se faz necessário primeiro dentro de você. Então, criar o hábito. Qual o novo hábito que você escolhe criar? Ser a essência, ser a presença divina. Porque, gente, quando essas frequências ancoram, não tem como você ser o mesmo ser. E presença divina, ela é presença divina. Ela é parte, ela é uma centelha da criação. Se reconhecendo como tal, então não existe o não posso. O eu não posso faz parte da Matrix. É uma frequência da ilusão que paralisa. Vá para sua presença, para tudo. Vá para sua presença divina para decidir, fazer um novo curso, comer, vestir, viver. Quem vai te dar a resposta? A sua presença. Vá para lá. Então, o curso, né? Eu sinto te trazer, né? Dentre aí o que eu trabalho é sobre isso. Você recebe tantos tratamentos, tantas liberações de crenças, bloqueios, aquilo que está te limitando, que você abre um espaço para o novo. Então você se reconhece um novo ser. Faz-se necessário que sustente isso. Eu gosto de trazer o meu exemplo. É muito interessante o fluxo, né? Hoje, por exemplo, a minha agenda, à tarde, a agenda. Eu tenho um curso, ele vai das 19 até as 20. Eu falo, até as 20 não, não sabia até que hora ele iria, né? Falei, mas na linha do tempo vai dar certo. Então, antes de entrar, eu participei de uma iniciação que é toda uma preparação. 20 horas eu entro e eu falo, gente, como é abundante o fluxo. Isso é tão abundante que isso torna o seu estado de ser e viver. Aí muitos às vezes falam assim, Cláudia, mas como que é esse curso? Eu falei, gente, é uma nova forma de ser e viver. Está disponível.
O que é assim, como que eu vou dizer, extremamente abundante é porque está disponível. Requer a nossa percepção, quebrar as estruturas. Quebre as estruturas. Quebre os padrões. Não é com força, não é com rigidez, é escolhendo o novo, é permitindo e abrindo espaço para estar. Coloca a intenção pura, coloca na agenda e coloca a data, decreta, acontece. Só que nós ficamos ali em muitos mimimis. Então, quebrar a estrutura faz parte do processo de atualização. Eu estou tirando essa camada da cebola. Então, essas energias da rede, elas têm interferências, como nós trouxemos no encontro passado. Mas qual que eu vou escolher? Qual que eu escolho? Isso é consciência. Respira, fica na presença e diga que eu vou escolher agora. Essa sua escolha te leva para onde você deseja. Então, medo, falta, abusos, escassez, isso vai distanciando do seu campo, porque você não alimenta mais. Por que que fica tão presente na sua vida? Porque alimentamos. Contamos e recontamos e aumentamos e vira Netflix. Estamos alimentando a rede. Quais as frequências que você está alimentando? E o tema hoje é bloqueio, escassez, medo, luta, abusos. E o que que é tudo isso? São frequências, são consciências. E nós estamos atrelados a isso em algum nível. E o que eu dou de permissão para estar aqui no outro padrão? É isso, vai para o fluxo. No amor não há interferências. E a imersão, que é o curso 14 e 15, eu falo, o que que é o curso? É o amor incondicional. Não há interferências no amor. A força do amor, escolha essa força para te guiar. Mas é o puro equilíbrio, sem julgamento. Porque na Deus, né? Na força criativa, na energia maior, a força motriz é o amor. E por isso que eu digo, né? Venham, é no amor incondicional, sem julgamento. Sai da dualidade. Sai da dualidade. Estar no fluxo é estar na luz. Aí você começa a emanar. Gente, muitas pessoas que estão próximas de nós não vão acompanhar o processo. Então, muitas pessoas novas vão chegar em grupos, né? Muitos aqui podem estar aqui pela primeira vez. Mas muitos que chegam também ficam um tempo e falam, agora eu preciso sustentar, que também é uma escolha. Por isso que eu digo, para você o que é o próximo nível? Vão para o curso, vão para as trocas, sustenta, 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 porque isso é cíclico. Eu crio sustento, eu crio sustento, eu crio sustento. O sustentar é lindo e expansivo. Te traz o puro equilíbrio. Aí você vai o quê? Aumenta o seu coeficiente de luz. O que acontece é que a fonte criativa é a força da criação. É o portal do coração. Nós acessamos isso através do portal do coração. E muitos dizem, Cláudia, o que que é esse estudo? Eu falei, eu acesso através do portal, que é infinito, gente. São infinitas possibilidades. Só que a rede das ilusões, elas plantaram as sementes. E essas sementes, elas são o quê? Semente da separação. Aí você vai para a dualidade, certo, errado, feio, bonito, pode, não pode, por aí vai. Tudo que é dual. Porque na unidade, na fonte criativa, não existe separação. O que acontece é que nós caímos, né, enquanto coeficiente de luz e distanciamos da fonte.
Por isso que aqui eu trago é o caminho de volta ao coração, que é a conexão. E quando eu estou em unidade, eu reconheço a minha presença divina. Então eu tenho palavra sombra, né? Palavra ilusão. E as palavras são conceituais, elas trazem uma carga energética. Eu falo uma palavra que ela ressoa no seu campo. Se eu falo uma palavra abuso e alguém sentiu isso, o corpo contrai. Se eu nunca senti, tá tudo bem. Então as palavras, elas têm uma consciência. Chegar-se ao momento em que vamos fazer aqui um encontro multidimensional e quântico, que não teremos palavras, vai ser a vibração. Telepatia, Cláudia? E por que não? Gente, é novo. E é muito mais. A pessoa liga para você, eu te mando uma mensagem, você já percebe a energia. E já aconteceu isso aí na sua vida. Eu sabia que você ia me ligar hoje. Nossa, você me ligou, me mandou a mensagem na hora. Por quê? O pensamento, aquilo ali, ó, enviou uma vibração, chegou primeiro. O telefone, a mensagem em si é o veículo. Imagina você emanando isso, né, da fonte mais pura de você com a criação. É cocriar em tempo real. Então a sombra vem aquela coisa, ah, é mal, é ruim, é pesado, é sombra. E tem, né, o lado da ilusão. A ilusão, aí, gente, também é tema lá do curso, né? Porque a Matrix sabe usar muito, muito bem a ilusão. Porque existem coisas que a gente pode perceber em algum nível, mas aí a gente vai ficar perguntando, ah, isso é ilusão, é coisa da minha cabeça, porque eu só reconheço aquilo que está na 3D, aquilo que é palpável, que está aqui na matéria, né, denso, aquilo que é sutilizado, ah, eu ainda não percebo no meu campo. E por que eu não percebo? Porque eu não olho para isso. Porque quando eu olho, as percepções vão mudando. Então começa a se perceber. Nós somos vistos, tá? Como seres que temos poder de criação. E você reconhece isso? Porque vem aquela questão, né? Eu crio, mas eu só tô criando coisa que é de baixa frequência. Então, fala, né? A frequência mais elevada. Quando chegar diante de uma situação, pergunte o que o amor faria aqui. Aí não é nem você com o seu ego, né? E o nosso ego pode ainda estar bem infantilizado, né? Enquanto desejos, eu elevo a frequência do meu ego e eu me coloco. O que o amor faria aqui é uma escolha elevada, escolher a partir desse lugar. Isso é viver a unidade. Aí, gente, se você falou, né, chegou algo na sua vida, o que o amor faria aqui? Você não vai para fofoca. Você não vai dar corda, né, para aquele tititi, para aquela intriga, para aquela guerra. Aquilo acaba, para em você, porque você não alimenta. E por que que tudo isso existe aí nas malhas e que causa essa, né? Nossa, distração, interferência. Você gasta sua energia toda ali, porque você alimenta. Quer ver parar uma fofoca? Chegou em você, não alimenta. E se falar, não é meu, isso não é meu, não fui eu que falei, olha para a energia, mas isso não é meu. Então não traga para você, não traga para o seu coração, não traga para a sua verdade. Isso é soltar. O outro ser não vai nem ressoar no seu campo. Imagina como a vida vai fluir. E o que eu escolho? Essa frequência, expandir esse lugar, essas pessoas. Uau! Por isso que depois as pessoas não reconhecem, né? Quem vai para esse caminho do autoconhecimento. Então, o bloqueio tá aí. Como desbloquear? Vai para o fluxo. Vai para o fluxo da alegria, da abundância, da luz, da paz. Como entrar? Muda aqui dentro. Muda aqui dentro. Lei do micro e do macro. Como dentro, como fora. Não tente mudar nada fora, porque não temos o controle. E todos têm livre arbítrio. Quero mudar minha vida, muda dentro. Quero mudar minha realidade, muda você. Quero mudar minha relação no trabalho, no casamento, com os amigos, com a cidade que eu moro, muda você.
Você é a mudança. Você é a frequência. Você é a vibração. Quero mudar minha empresa, mude você. Quero mudar meus cursos, mudo eu. Porque eu vou dizer o que estou ressoando aqui. Gente, isso é muito incrível, e é muito lindo, e é muito amoroso. Então, faça escolhas. As escolhas, né, que você dirá, eu quero, eu posso, ou são as escolhas que vai ficar lá, eu não posso, não é para mim. Gente, tem coisa que é dita agora, a pessoa não consegue sustentar a frequência. Antes de chegar e falar, não, não vou, não é para mim, não dou conta, ela já se auto-exclui. Às vezes de merecer algo tão elevado, de receber algo que vai virar a chave da vida. Ah, aquela imersão, não, não, não é para mim, não, não, não posso. Você já coloca o bloqueio vibracional. Mas aí você vai pegar aquela energia e colocar onde? Então é hora de fazer as escolhas e de se perceber. E cuidado com as conclusões, tá? Volto, cuidado. Não posso, não dá, não tem jeito. Ponto final, bloqueou, bloqueio vibracional. Só que aí a gente se coloca no lugar de vítima. Ah, é o governo, é o sistema, é a moeda e por aí vai. A gente não vê, a gente não enxerga a abundância da alegria. Então você conhece uma pessoa, um amigo, você vai, enfim, você tá lá com ele, você tá na casa. Gente, são infinitas possibilidades. Porque a gente fica apegado ao dinheiro, e dinheiro é energia. Chegar-se a um momento em que isso vai ser trocas, né, energéticas. Eu tenho um bônus energético, vamos trocar por outro bônus energético? Vamos fazer uma permuta? Uau! O que mais está possível no mundo das cocriações? Só que limitamos e ficamos nas conclusões, repetindo o padrão e repete, repete. Presença divina nunca diz eu não posso. Ela não se limita. Ela não fica nas conclusões. Por quê? Ela é uma presença divina. Aí jorra a abundância, o fluxo. A realidade que nós estamos, existe a separação que foi imposta, que nos distanciaram. Então, nós estamos nesse momento planetário que eu já disse. É um momento muito auspicioso, muito iluminado, é um momento de muitas escolhas, porque está vindo essa consciência do retorno. Então, estar aqui, gente, é expandir a consciência. A separação vai trazer escassez, vai trazer medo, culpa e todo esse emaranhado de frequências que te trava e que te bloqueia. O que você escolhe se alinhar? Tá tudo aí, ó, nas infinitas possibilidades. O que que te chama? E começa a transformar seu karma em karma do bem. Se eu fosse imaginar alguns desafios aqui da minha jornada, eu trago a minha história, eu não estaria aqui. E o maior desafio que eu tive foi o tempo. Depois, dentre outros, né? Alguns lá financeiro do curso. Tinha coisa que eu falava, como é que eu vou cocriar isso aqui? Eu ia lá para minha presença divina, falei, eu sinto o chamado de estar lá. Então, se eu sinto o chamado, traga minhas possibilidades e me mostre do recurso, do tempo. E fui cocriando, gente, eu estou dando dica aqui do que eu usei para mim. Vai lá e cocria. Ah, então você tem a partir das 17 horas, então é nesse horário que eu vou fazer. Ah, você precisa do final de semana estar, né, comigo mesma para os cursos e não estar com a família ou naquele. Eu falei, tudo bem, então já estou escolhendo fazer. Escolha. Você está mãe. Você está pai. Você está filha. Você está esposa, sogra. Você está nessa cidade. Você está no Brasil. Porém, a energia do eu sou. Precisamos de desbloqueios, tá? Vamos ainda chegar na jornada do eu sou. A energia ela já reverbera. A imersão de outubro é do Eu Sou, tá? Rosimeiro e pessoal de Floripa, Planalto Central. Da Ilha da Magia para os cristais, tá, Helena e todos? E os que estão aqui e os que virão. As frequências, elas chegam, coração, Helena, e ancoram. E o lugar é surreal. Eu e Claire amanhã estaremos lá, acompanhe.
Estamos aqui no meio da jornada, mas a informação chegou. Vocês sabem o que que acontece numa imersão dessa? E vem a Alexandra, né, que é terapeuta xamânica dos Estados Unidos. Falei, vamos com o quântico, a multidimensionalidade. É o fogo da criação desse. Ai, que vontade de estar nesse planeta! Que lindo estar aqui! Que maravilhosa essa existência! E Gabriel, até lá se organiza. É muito surreal. Isso é ativar o seu DNA. E temos elementos. E o fogo é a criação divina. Não é fogo que queima, é uma energia que cocria. Inconsciência elevada. Muda a vida, muda a realidade. Tá tudo aí. Então pega, se ainda tem essa palavra karma, e vamos para o positivo. O que estou fazendo? Porque tudo está aqui no akáshico. Tudo que vivemos, experienciamos, tudo aquilo que somos, nesta e em outras realidades, e em multirrealidades, e em outras linhas do tempo e espaço. É aqui, gente, uma biblioteca virtual, energética de quem você é. Pequenas imersões no final de semana. Ativa isso. Conecta com seu propósito. Atualiza seu DNA. Despertar. O que você está cocriando. O que você escolhe. Agora eu entendo como a rede funciona, como a Matrix funciona. Ilusão, fofoca, distração, tempo. Por isso que quando eu trago aqui a jornada, porque essas aulinhas elas ficam lá na bio. Quem tá pegando agora pela primeira vez, volta lá. O valor, gente, é um valor para manter a plataforma e que as meninas editam, né? O vídeo. Então fica lá e tem um pacote com três. Coloca na sua casa, deixa que as paredes ouçam para que essas frequências estejam na sua vida. Primeiro, a limpeza. A primeira aqui, ela é sempre mais assim densa, sabe? O primeiro encontro desbloqueia, dissolve essa camada, dissolve. Aí a segunda já vai, a terceira é sutiliza, porque tem o processo da limpeza. Então, às vezes é preciso aquela chamada, nossa, deixa eu olhar para isso, né? Eu vou fazer a mudança porque eu sou a mudança. Isso não quer dizer de onde você mora, quantos anos você tem, não, não é sobre isso. É como você se percebe. Traga consciência de outras vidas. Acesse seus dons potenciais e habilidades. Tá tudo aí no seu akáshico. Entra no fluxo. E qual o fluxo que você escolhe entrar e alimentar? Porque você vai retroalimentar ele, você vai alimentar ele e ele também vai te trazer as frequências. É uma troca. Você entra no fluxo. Então, eu estou enviando a minha frequência, por isso eu conectei com aquele fluxo, mas ele também vai me retroalimentar. Olha, é você que escolhe. É lindo. E aí, o que que se requer agora? Requer que aumente o potencial de luz. Então, tudo que você faz, tudo que você emana para o outro, para o universo, volta para você. Consciência. Então eu estou fazendo as minhas escolhas e agora eu sustento. Então, se eu mudei o meu padrão, mudei dentro, eu acessei as novas linhas. Então eu saio desse lugar, porque eu não os alimento mais. É para isso que estamos aqui. E hoje vamos receber nesse portal de luz dourada essas frequências e vamos abrir e permitir receber. Cada um vai receber de acordo com o seu campo. Está disponível. E vamos até onde, né, também suportamos, porque é muita luz que está disponível. O SIM é o sistema de inteligência multidimensional que já está aqui no campo. E agora vamos receber os tratamentos mais elevados. Procure uma posição confortável, feche os olhos, conecta com o coração. Sinta seu coração expandindo, coração multidimensional.
Ele expande, entrelaçando com as frequências mais elevadas da luz. Seres iluminados, pura luz. E vamos entrelaçando os nossos fios energéticos com todas essas frequências, sendo desligado tudo aquilo que é denso, pesado no nosso campo, e vamos expandindo e atravessando esse grande portal dourado. E percebemos devagar a mudança frequencial, os poros se abrindo, é um processo amoroso. Vão desligando aquelas raízes, aqueles bloqueios mais profundos para a permissão do novo. Muitos bloqueios do laríngeo, da fala, que expressa o nosso propósito, a nossa verdade. Essas falas que muitas vezes saem distorcidas, junto daqueles que tanto amamos, vão sendo curadas, dissolvidas. Falas amorosas que vêm do coração, vibra e emana, e o outro recebe e volta para o campo, criando um campo maior. E os tratamentos são dourados, curas emocionais, aquelas feridas emocionais sendo fechadas, retirando esses ruídos e emaranhados da cabeça, do mental, que pode nos deixar confusos. Isso é entregue em luz, em cores. O nosso corpo vai recebendo e ajustando, criando um novo formato quântico. Isso vai passando por todos os corpos sutis, chegando no nosso corpo físico. Muitos tratamentos relacionados à fala e à expressão, falar com o coração, expressar com o coração, que é uma frequência, uma vibração. A fala vai ficando mais suave, sutilizada, uma fala com presença daquilo que se percebe, daquilo que se é, uma fala ponderada, porém pontual, que permite cocriar nisso que vocês chamam de novo, sem repetir aquelas falas que vêm daqueles padrões antigos que sempre os remetem a dor, sofrimentos, limitações, bloqueios. A fala é uma frequência, é uma vibração. Estejam presentes daquilo que emanam através da fala. O laríngeo recebe o chakra da garganta, essa limpeza energética, quântica, no seu DNA, que é energético. Todas as interferências liberadas,
E você acessa confiança, coragem e emana de você confiança, coragem. A fala pode ser o veículo. Em outros momentos, usem o olhar, a expressão. Primeiro, para com você. Se olhe no espelho e reconheça o seu poder criativo no seu corpo, no seu campo, em sua vida. Isso expande para aqueles com os quais compartilham. Se percebam mais. E essa luz vai banhando o seu ser. Essa é a jornada do novo humano. Esse ser em essência. Um banho de cromoterapia de todas as cores, alinhados como presenças divinas, alegria, frequência da alegria, contentamento. E o chakra frontal, região da testa, expande, sentindo mais confiantes. Continuem a jornada. É maravilhoso, expansivo. E vamos recebendo essas gotas de luz. Sentimos o corpo leve, expandido. E vamos retornando para o corpo físico. Esse lugar que estamos aqui agora. E o campo de cada um. Potencializado em luz. Frequência do amor incondicional. Um estado de paz, leveza, alegria e contentamento são as frequências mais elevadas para a cocriação. Quanto mais você emana, mais volta e mais alimentamos as frequências da alegria. Vão chegando, muito lindo. Gratidão pela confiança, né, do momento, pela entrega. Tudo isso acontece pela entrega. É multidimensional, é quântico. É esse estado do ser. Muito lindo. É uma gratidão imensa.